Olá, tudo bem com você, amigo, amiga? Lição de número 3. Para todas as nações. E o verso para memorizar diz assim: Porém, Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6, versículo 8. Na geração das fake news, é possível perceber como o mal se massifica com tanta facilidade e velocidade. Segundo uma pesquisa realizada no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, as notícias falsas, além de alcançarem mais pessoas, se espalham 70% mais rapidamente do que as informações verdadeiras. Notícias verdadeiras e que expressam o bem não parecem fazer parte do acervo de informações mais procuradas. Esse exacerbado interesse por notícias falsas, em grande parte pelos conteúdos que bem representam a maldade em vários níveis, é um exemplo de quanto o ser humano se tornou vil desde sua queda, conforme o relato do livro de Gênesis. Mas esse mal presente na natureza humana precisa ser confrontado. Foi para isso que Deus manifestou sua aliança, oferecer perdão e restauração. Através da sua graça e poder, a humanidade pode encontrar refúgio diante das forças do mal que lutam para se manter no controle. A maldade do homem havia alcançado dimensões mais cruéis. A atitude divina diante desse caos indica que não havia mais nada de bom na humanidade. A maldade do homem era grande. A linguagem humana dificilmente poderia fornecer uma imagem mais contundente da depravação humana. Não havia mais nada de bom no homem. Ele estava podre até a medula. Entretanto, nem sempre foi assim. Antes do primeiro pecado, Adão e Eva expressavam a imagem e semelhança do Criador. O homem estava em harmonia com Deus. Seus pensamentos eram puros, santos, os seus intentos, e que a natureza deles estava em harmonia com a vontade de Deus. As afeições eram puras. Os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão. Ou seja, eles foram criados sem nenhum pendor para o mal. Portanto, o primeiro ato de desobediência não foi um assalto da natureza ou fraqueza desenvolvida, mas uma escolha voluntária justificada na mera curiosidade em relação ao que o fruto poderia proporcionar e, consequentemente, fundamentada na suspeita da credibilidade da palavra pronunciada por Deus. Embora não houvesse no casal nenhuma propensão para o mal, a partir do primeiro ato de desobediência, as faculdades deles foram pervertidas e o egoísmo tomou o lugar do amor. A natureza de Adão e Eva tornou-se tão enfraquecida pela transgressão que era impossível, em sua própria força, resistir ao poder do mal. Fizeram-se cativos de Satanás. Agora, não era apenas Adão e Eva que se encontravam em harmonia com a transgressão, mas toda a posteridade nasceria com inerentes tendências para a desobediência. Por esse motivo, o mal se sobrepõe nos gostos, desejos, prazeres e ambições. A maldade humana havia ultrapassado o limite da paciência e misericórdia divinas. Com o passar do tempo, tornou-se cada vez mais claro que a humanidade não estava disposta a voltar-se ao arrependimento. Como resultado da mistura indevida dos filhos de Deus, descendentes de Sete, com as filhas dos homens, possivelmente descendentes de Caim, a transgressão e a rebelião contra Deus se intensificaram
em tal nível que se tornou necessária uma ação catastrófica, o grande dilúvio de Gênesis 6, versos 5 a 8. A graça de Deus ainda permaneceu com o remanescente presente na arca. Então, uma aliança seria feita com os únicos que não se haviam rebelado contra o céu. A aliança contemplava a promessa que Deus nunca mais destruiria a terra enquanto a história seguisse o seu curso. A garantia de que as promessas da criação de bênção e domínio seriam reafirmadas por meio da vinda do Redentor, que cumpriria as promessas de restauração da aliança do domínio perdido. A exemplo de Adão, a nova humanidade, nascida de Noé e seus filhos, foi chamada para exercer domínio sobre toda a terra, com base no futuro sacrifício de Cristo. A certeza da misericórdia e do perdão divino era o concerto da graça. O sinal da fidelidade de Deus para com a aliança era o arco-íris. Assim como ocorreu no Éden, em que Deus procurou Adão na aliança feita com Noé e seus descendentes, vemos a mesma ação divina. Foi o Criador que tomou a iniciativa para concretizar um pacto de proteção, restauração e salvação. Contigo, porém, diz a Bíblia, estabelecerei a aliança. Gênesis 6, verso 18. Portanto, Deus lembrou-se de Noé e de sua família, estabeleceu uma aliança com ele. Diante da iminente catástrofe, teve interesse em protegê-los. Convocou-os para a construção da arca, protegeu-os da tempestade, selando a arca. Após as águas baixarem, retirou-os com segurança. Ao saírem da arca, ratificou novamente a aliança da graça para transmitir segurança. Prometeu não destruir a terra novamente com água. Estendeu sua aliança com os descendentes de Noé, ou seja, com toda a humanidade. Como vimos, assim como ocorreu no Éden, quando Deus chamou Adão, é Ele quem sempre estende os braços e nos chama para uma aliança de amor e salvação. Com Noé, novamente, observamos a ação de Deus ao convidar o patriarca para uma aliança de proteção, cuidado e salvação. Conosco não é diferente, pois é Deus que se aproxima e nos convida para um relacionamento de amor e eterna redenção em Jesus. O que devemos fazer com um convite assim tão especial? Adão, Noé, Abraão e muitos dos seus descendentes se lançaram nos braços do Onipotente. Portanto, acredito que devemos fazer o mesmo que uma criança faz. Por amor e gratidão, lançar-nos nos braços amorosos do Pai Celestial. Que você tenha um ótimo estudo da lição da Escola Sabatina, amigo, minha irmã. Boa semana e que o Senhor te abençoe.